que se constituiu para refletir sobre essa doença, eu acho que é a que mais cresce no mundo. Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia. E realmente, esse dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É uma doença que cresce cada dia mais aqui no nosso país e no mundo todo. Bom, há uma relação do diabetes com a obesidade? Sim, meu amigo Roberto, isso é muito importante. O diabetes, nós temos três tipos. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que ocorre na infância e na adolescência, que é uma doença genética, a pessoa não escolhe ter, ela apenas aceita porque já nasceu com esse problema. O diabetes tipo 2, que é exatamente associado a isso que você falou, que é associado com a obesidade, com os maus hábitos de vida, sedentarismo, e ela vem ao longo da vida, na fase adulta. E ainda um terceiro tipo de diabetes, que é o diabetes na gravidez, diabetes gestacional, que é aquele que a mulher apresenta durante o seu período de gravidez e que pode permanecer ainda depois da gestação. Então você que está aí nos ouvindo, fique atento, pois essa doença ela pode se manifestar dessas três formas. Das três formas que ela se manifesta, dá para haver um bom tratamento e um controle. E por isso nós estamos aqui hoje, nesse Dia Mundial do Diabetes, para orientar e prestar informações sobre esse importante problema. Bom, a gente percebe que houve uma preocupação de disseminar informações. Até bem pouco tempo a gente ouvia muita gente dizer, olha, tem muita gente que não sabe que é diabético. Isso ainda ocorre? Ocorre. Hoje em dia, Roberto, aqui no nosso país, nós temos 15 milhões de pessoas com diabetes. Dos 210 milhões de brasileiros, nós temos 15 milhões de pessoas já detectadas com diabetes. E estima-se que metade desses 15 milhões, no caso 7,5, teriam ainda diabetes e não sabem que tem um problema. Então, você que está aí nos ouvindo, entenda que se você não fizer o exame da glicemia, você não vai saber se tem um diabetes, porque ela não dá sintoma inicialmente. É totalmente assintomática. Por isso que se diz que ela é silenciosa? Silenciosa. Eu até costumo brincar com meus pacientes, nas aulas que eu dou para os meus alunos e nas palestras, que você deve se presentear. No dia do seu aniversário, você vai fazer seus exames. Para não esquecer, no dia do seu aniversário, se dê de presente um exame de sangue. Faça um rastreio, faça uma rotina de exames para que você identifique e preserve a coisa mais valiosa que você tem, que é a sua saúde. O Roberto eu conheço já há muito tempo, assim, eu sou amigo do filho dele, e eu percebo desde muito tempo, pratica atividade física, sempre conheci assim, e hoje está aqui, ó, uma pessoa bem saudável, graças a Deus, e que eu espero que vocês fiquem também. Por isso nós estamos aqui fomentando saúde, ou seja, divulgando informação para que você consiga evitar as complicações que o diabetes pode causar. A gente pode dizer que existe uma polêmica ou um debate se existe a figura do pré-diabético? Existe sim, Roberto. Isso aí é um aviso, né? Então, se você está aí nos ouvindo, fique atento, pois se você tem algum sinal, ou seja, se você está acima do peso, se você é sedentário, não pratica atividade física e você faz seu exame de glicemia, que o normal é de 60 a 100 em jejum, e está acima de 100, entre 100 e 126, você pode ter o pré-diabetes. Ou seja, são sinais iniciais de que o seu pâncreas, né, o órgão que está associado com o diabetes, está começando a entrar em falência. Ou seja, o pré-diabetes existe, Roberto. É um aviso de que dá para regredir ainda, né? Nem todo pré-diabético avança para diabético. Mas aí, no caso, dá para evitar as complicações corrigindo esses hábitos de vida. Então, pratique sua atividade física todo dia pela manhã. Roberto, todo dia, cria esse hábito. Eu criei. Existe uma pesquisa interessante, Roberto, que para você criar um hábito novo, uma coisa que você não faz, para você criar esse hábito, é necessário que você repita isso diariamente, esse novo hábito, por 66 dias seguidos. E aí aquilo vai entrar no seu sistema nervoso e vai começar a virar um hábito. Você vai criar uma dependência daquilo. Então, crie bons hábitos. Atividade física pela manhã, se alimente bem, evite massas, pão, macarrão, bolacha, açúcar de uma maneira geral. Tudo isso pode aumentar o açúcar do seu sangue e pode gerar graves consequências depois. Então, a pessoa, primeiro, não tem cura, né? Bom, alguns tipos de diabetes, assim, um pequeno percentual do diabetes tipo 2, que é aquele associado com obesidade, associado com maus hábitos, pode ter cura sim, Roberto. Inclusive tem algumas cirurgias que são feitas que podem gerar a cura do diabetes, mas isso é um pequeno percentual de casos. Certo. A gente tem que ter muito cuidado quando indica esse tipo de cirurgia. Mas aí a maioria dos casos de diabetes não tem cura, mas tem controle, né? Tendo controle com a medicação usada diariamente de modo regular. Então, basicamente, isso, quer dizer, a questão do diabetes pode ser combatido com uma decisão.
seja, de mudar meu estilo de vida, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Aí você vai evitar as complicações, porque o diabetes funciona como um ácido. O açúcar no sangue em excesso funciona como se fosse um ácido circulando pelos canos, que vai corroendo as artérias e as veias. E aí vai gerando consequências nos rins, no coração e nos olhos, né? Que é a minha área de atuação, né, na parte dos olhos. E pode gerar catarata, que é a principal causa de perda de visão hoje no nosso país, é a catarata, que você consegue operar e recuperar. Pode gerar alterações na retina, que são hemorragias, né, sangramentos específicos que ocorrem na retina, que a gente consegue reverter, consegue tratar e consegue recuperar a visão da maioria dos pacientes. Basta você procurar o seu atendimento e fazer, Roberto, é uma dúvida muito frequente ainda. Doutor, mas eu faço exame todo ano de troca de óculos, eu troco de óculos todo ano e ninguém nunca me falou que eu estava com diabetes nos olhos. E aí, como é que funciona isso? Porque o exame que faz você trocar de óculos não avalia o fundo do olho. O principal exame que você que está aí nos ouvindo deve fazer para evitar qualquer complicação nos olhos do diabetes é o exame de fundo de olho, é o mapeamento de retina. Peça para o seu médico, onde quer que você esteja aí aqui no estado do Maranhão, vá consultar os olhos, mas peça para o médico que fizesse o exame fazer a avaliação do fundo do olho. Não esqueça. Então, mas isso só aqui para tirar uma dúvida. Esse eu não vou descobrir se fizer apenas o teste da glicemia no sangue. Não, ter o teste da glicemia no sangue vai dizer que você tem diabetes ou não. Tem diabetes ou não, diabetes no sangue, no organismo todo. Agora, para saber se o diabetes está atingindo os seus olhos, aí o exame é o fundo de olho. É um exame com o médico oftalmologista que vai avaliar se a sua retina, a parte de dentro do olho, está com algum comprometimento causado pelo diabetes. Então, a glicemia do sangue é importante para saber se tem ou se não tem e se ela está controlada. Agora, para avaliar os olhos, tem que fazer o exame de fundo de olho com um médico oftalmologista. E, bom, remédio, medicamento, isso também se utiliza nesse tratamento para quem já diagnosticou e está digamos, com diabetes? Sim, existem bons medicamentos que você pode utilizar para fazer o controle do diabetes. Medicamentos cada dia mais, digamos, com menos efeitos colaterais, que você trata e consegue ter um controle satisfatório. A nível dos olhos, você tem também vários tratamentos. Tem tratamentos com aplicação de laser para cauterizar os pontos de sangramento. Pensa, se é uma doença que tem açúcar no sangue, que está fazendo corrosão nas artérias, pode gerar pontos de sangramento. E aí você vai com o laser e cauteriza, cicatriza cada ponto de sangramento daquele, para evitar que haja um sangramento maciço, em grande quantidade. E com isso você consegue controlar a ação do diabetes nos olhos. Mas reitero aqui que o principal fator que você que está nos ouvindo deve se prevenir hoje, no Dia Mundial do Diabetes, é que você faça bons hábitos de vida, controle o problema e procure uma assistência, tanto com um endocrinologista, que é o médico especialista em diabetes, como também uma equipe, como nutricionista, oftalmologista, cardiologista, para que você tenha um amparo, um suporte adequado de uma equipe multidisciplinar. Bom, primeira questão da atividade física, o caminhar, o correr, andar de bicicleta, são atividades simples. Resolve? Bom, ou ajuda, na verdade? Ajuda demais, Roberto. Você sabe muito bem disso, é um atleta. E essa atividade deve ser pelo menos de 30 minutos diária, né? Qualquer atividade, mas a pessoa fala, mas eu ando daqui, eu vou até na esquina, na quitanda e volto. Será que é suficiente? Não, infelizmente não. Você tem que fazer uma atividade regular, sistemática, programada, de 30 minutos pelo menos por dia, 5 dias na semana. Pode ser de manhã cedo. Você falava de 3 dias, é pouco, 3 dias? 3 dias, 50 minutos. Que totalize 150 minutos por semana. Então você pode fazer 3 dias de 50 minutos cada dia, ou então você faz todos os dias de 30 minutos. Que aí você consegue completar esse número de 150 minutos por semana. Que aí você vai conseguir ter um sucesso no tratamento. Então, eu tenho que alcançar os 150 minutos por semana. Perfeitamente. Aí você pode escolher de qual forma que fica melhor, se encaixa na sua rotina, no trabalho, para que haja, de fato... Porque ela está criando já a característica dos olhos. Está pequena. Falei com o médico, com o oftalmologista, que eu fiz a consulta semana passada. Ele disse que já está começando a criar, está com saída, quando chegar no lugar, eu vou fazer a cirurgia. Aí, no caso, tem dia que
às vezes assim, um levante, minha glicemia está alta. Eu sou muito consumida de gripagem meio-dia, porque eu sei que é dia. Aí eu queria saber qual é o tipo da minha diabetes. Porque Ok. eu comecei com um experimento na minha perna. Quando eu trabalhava no posto da Janaína, e o médico que trabalhava com ele, ele dizia para mim, quando comecei essa ferida na minha perna, ele disse, vai fazer um teste agora, que eu tenho certeza que você é diabetes. Não deu outra coisa, só deu isso. Tá certo, Graça. Obrigado. Deixa eu lá colocar o outro ouvinte, né? Até que o telefone tá caro. Moisés, bom dia. Bom dia, Roberto. Diga, Moisés. Eu queria saber um pouquinho, Roberto. No meu caso, que a minha taxa de glicose não passa de 50. O que eu quero taxa disso? Eu não entendi. O meu é baixa demais, a minha taxa de glicose é baixa demais. Ah. Não passa de 50. Sim. Eu vai com 50, vai com 50. E Tá. qual a taxa mínima para a pessoa não ser diabética? A pessoa de 110 ou 120. Tá, ok. Tá bom, tá certo, já entendi. Vamos lá, doutor Álvaro vai lhe responder. Olá, dona Graça, muito obrigado pela pergunta aí da Santa Clara, região grande aí da cidade de Perá, cidade olímpica. Obrigado pela pergunta. É o nome até da minha mãe, Graça também. Graça, em relação ao seu cuidado, seu tipo de diabetes é o diabetes tipo 2. É o diabetes que aparece em adulto, associado com os maus hábitos de vida que a gente comentou tanto aqui com o nosso amigo Roberto Fernandes. Bom, esse diabetes ele consegue ser melhorado muito com as mudanças de hábitos de vida que eu falei. O acompanhamento com o uso dessa medicação também é fundamental. Então, eu lhe sugiro fazer atividade física, usar as medicações adequadas conforme a prescrição do seu médico aí próximo, que está cuidando da senhora, e que a senhora não opere catarata ainda. Isso é importante, Roberto. Muitos pacientes que têm diabetes têm 2 a 4 vezes mais chance de ter catarata do que uma pessoa que não tem diabetes. Só que tem que ter muito cuidado na cirurgia de catarata em pacientes que têm diabetes, porque pode gerar graves complicações. Você precisa examinar primeiro a retina, o fundo do olho, que é a minha área específica, para depois, se não tiver nenhum sangramento, aí você está permitido a operar a catarata. Portanto, dona Graça, ainda não faça a sua cirurgia de catarata ainda, pelo amor de Deus. Faça primeiro uma avaliação do fundo do olho com um especialista em retina para saber se está tudo bem, ok? Em relação ao Moisés, uma excelente pergunta também, em relação às taxas, né? Fiz um exame de glicemia e não sei se deu positivo ou se deu negativo. Bom, um exame de glicemia feito em jejum de 8 horas, o resultado tem que ser entre 60 miligramas por decilitro e 100. Entre 60 e 100. Meu Deus, não passa de 50. Não passa de 50, tá bom demais, tá espetacular. Se ele quiser me emprestar, eu aceito. Eu aceito. Então, assim, acima disso já está bem alterada, mas assim, de 60 a 100 é o normal. E se tiver muito abaixo, pode ser alguma alteração no pâncreas também. Tem que fazer uma análise para avaliar isso melhor. Muito abaixo também é ruim também. É ruim, pode ser um pequeno tumorzinho lá no pâncreas, que produz já muito a insulina. Ou seja, o diabetes é a falta e pode ter um pequeno tumorzinho que até aumenta, um insulinoma, que aumenta muito a insulina. E aí baixa muito a glicemia. Sobre a diabetes nos olhos, ou diabetes nos olhos, então a gente geralmente vai para o médico, só se preocupa em saber como é que está, o grau, aquela coisa toda, né? É sempre bom pedir para fazer o exame, com a frequência com que eu devo pedir esse exame do fundo dos olhos que o senhor citou. Roberto, espetacular, muito bom, muita clareza na sua pergunta. Bom, uma vez por ano, você precisa fazer o exame de fundo de olho com o médico mesmo aí que passou seus óculos. O médico que passou os óculos, peça para ele, faça seu exame de fundo de olho. E aqui eu reitero ainda mais, por ser vice-presidente da Sociedade Maranhense de Oftalmologia, a gente recebe queixas todos os dias, Roberto, de erro na prescrição de óculos. O óculos está errado. Por que está errado? Porque óculos para pessoas que têm diabetes não devem ser passados logo no primeiro momento. Você precisa ter em mãos um exame de controle do diabetes. Porque qualquer oscilação no açúcar do sangue gera uma alteração no grau da pessoa. Curioso isso, né? Pessoa que está com 250 de glicemia tem 1 grau. Pessoa que está com 100 de glicemia já não tem grau nenhum. Ou seja, o grau oscila, o grau muda de acordo com o açúcar do sangue. Então, enquanto você que está nos ouvindo, pessoas que têm diabetes, não façam seus óculos ainda antes de ter um controle da doença totalmente. A glicemia tem que estar estável para que o grau seu dos óculos também fique estável. Então, é uma causa de erro comum, é passar óculos sem saber se o paciente tem diabetes ou não. Ok. Doutor Álvaro Botentuí, agradecendo a gentileza de interromper as suas atividades um pouquinho para
trazer essas orientações. Acima de tudo, essa é a questão fundamental, né? Passar informação para os nossos ouvintes, porque quanto mais informação você tiver, maior a possibilidade de você enfrentar com sucesso as doenças, né? Ainda mais doenças como essas, não transmissíveis, que crescem. A gente já poderia dizer que é uma pandemia no mundo? Sim, uma pandemia. Atinge todos os 5 continentes, é uma pandemia, com certeza sim. O diabetes hoje é uma pandemia. E fica aqui no meu agradecimento também para o meu amigo Roberto Fernandes, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse momento, dia tão importante. Convidar você que está aí nos ouvindo, que mora aqui em São Luís, na região metropolitana. Estaremos agora, a partir de 10 horas da manhã, daqui a 13 minutos, estaremos no Shopping São Luís, né, fazendo um atendimento totalmente voluntário, né, vinculado com a clínica Dia Center, né, que é a clínica de especialidade em diabetes aqui do Maranhão, inaugurada ontem, inclusive, e estaremos lá com aferição com medição de glicose do sangue, com glicemia, com palestra educativa, com a parte de exame oftalmológico, também a parte de vista, totalmente de graça, totalmente voluntário, de 10 da manhã, agora daqui a pouco começa, até 10 da noite, no São Luís Shopping, um evento promovido aqui pelo Jornal Estado do Maranhão. Então, daqui a pouquinho, das 10 às 10. Isso, da manhã no Shopping São Luís. Até que hora da noite? 10 às 10. De 10 da manhã, daqui a pouquinho, até 10 da noite, Shopping São Luís. Quem estiver aqui agora nos ouvindo, tiver alguma preocupação, passa lá. Pode passar procurar, ao lado do Hiper Bom Preço. Né? Pode ir lá nos procurar, Dia Center. E aí eu sou o Álvaro Bruno Potentuí, estarei à disposição com toda a equipe para lhe prestar esclarecimentos e para que a gente possa difundir mais informação sobre diabetes. Doutor Álvaro, um abraço. Como sempre, muito obrigado aqui pela sua contribuição aqui com a gente aqui. Sempre disposto aqui, sempre solícito os nossos convites. Foi sempre um prazer. Ok, obrigado, Roberto. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um excelente dia. E Dia Mundial do Diabetes é dia de prevenção. Cuide da sua saúde, porque ela é o bem mais valioso que você tem. Um abraço. Muito bem, agora...